Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Muito bem, quero de antemão agradecer o carinho da igreja pelo aniversário, não somente pelo aniversário, pela nossa vida. Eu, pastor Caio, somos pessoas privilegiadas de pastorar uma igreja como a IPB de Mandaguari. Vocês são amorosos, não somente de palavras, mas de atitudes, gestos, e vários momentos já demonstraram isso, não somente no aniversário. Mas destacando o aniversário, algumas pessoas me presentearam, lembraram, um abraço, uma oração, que o que nós precisamos é de oração. A oração é o que sustenta o ministério, que nos traz vigor espiritual nas lutas, em todos os momentos. Destacar ainda materialmente, dos presentes que recebi do conselho, alguns irmãos. As crianças me entregaram cartinhas na quarta-feira, que são presentes inestimáveis. Confesso que o coração se comove, até chora de emoção, quando eu leio aquelas mal traçadas linhas, umas letrinhas feias, mas palavras lindas, que são inestimáveis, são coisas que marcam a vida, o ministério da gente. Muito obrigado mesmo por esse carinho. Fico combinando aqui com a equipe de louvor. Queridos, alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite? Alguém? Visitante? E daqui às vezes a gente não vê, né? Para destacar. Tem um casal novo lá em cima, quem são? Olha só. Casadinhos frescos, né? A Amandinha e o Marco. Eu os casei falando Marcos. Aí a Eliane, Marco! Eu, Marcos, dali a pouco, né? Não é, mas é o filho do Marcos. Estou falando certo, né? É Marco, né? Porque agora eu inverti. Marcos é o pai, o Marco o filho. Deus abençoe. Quero pedir oração, como falei pela manhã, alguns não vieram. Orem pela vida do Matias, ele vai ter que passar um procedimento. Diz que é a laser, esse negócio todo aí, né? Na terça-feira, a linguinha dele nasceu presa. Quando nasce, eles cortam, né? Mas acho que não cortou o suficiente. E ele não está conseguindo, então, sugar o mamar. Ou seja, ele não tem força. Ele se esforça, cansa, dorme e não mama. Com isso, ele começou a perder peso. Isso é muito sério, é um perigo. Levou no pediatra, já levou em outros, e terça-feira tem que fazer. Aí vocês imaginam o coração de uma mãe, né? Fresquinha, né? Como que fica, e o desespero, a gente tem orado, consolado, mas não quer deixar nem a gente chegar perto, né, do bebê. Aí é normal, a mãe protegendo o filho. Então, modo de dizer, eu disse isso pela manhã, devido ao protocolo de pós-pandemia, muitas doenças dando neném. Então, hoje os avós vieram aí, eu deixei só os dois, né, cuidando lá, disse, a hora que foi pegar, o pai, o senhor vai colocar máscara? Aí fez o outro vô, né, colocar máscara. Eu fiquei só de longe lá, né, não precisa, tal. Aí eu vou, não quero pegar. Não, vai pegar, mas com máscara. Passa gel na mão, tal. Isso usa o vô. Agora imagina a visita, né? Muito bem. O Ianzinho também, a oração pela vida do Ian, deu não sei o que it, inflamação do it, depois a garganta fechando, e agora de manhã, né, depois do almoço, começou a medir a pressão, um menino de 20 anos com pressão 14, não é muito certo. Então, orar pela vida dele, ele nem vinha na igreja, mas veio com máscara. Uns estão perguntando, o que está acontecendo com o Ian? É que ele está aí com essa sinusite ou qualquer outra coisa, de repente os medicamentos começou a tomar e influenciou na pressão. Vamos orar por isso. E outros enfermos na igreja. Amém? Sábado que vem, tem o jantar dos casais. Tá, eu vou falar R$75, se não for, eu acho que é isso, R$75 é por pessoa, né? Ou seja, R$150 o casal, para comer à vontade. Então, você fica em jejum na sexta, o sábado, à noite, lá em Jandaia, no conhecido do Seu Nené, vai ter um lugar lá, já tinha mais de 20 casais, né? Portanto, 40 e poucas pessoas, que vai ter um jantar dos namorados. Eu sei que é dia 12, mas você fala para a varoa aí, ó, aguarde que o presente é sábado. Aí você fala para o varão, aguarde que o presente é sábado. Então, eu só gostaria que não fosse adolescente com namoradinha, que esse não é o propósito. Tá? O que eu chamo de adolescente? Abaixo de 14 anos, é proibido namorar.
Eu não posso falar acima de 14, porque eu namorei uma menina com 14 anos e meio, então eu seria hipócrita. Se você realmente está namorando um amor cristão para casar, joia. Agora, se não for, aguarde um pouco. Eu tinha, sei lá quando eu tinha, 24, acho. Não, 22. 21 para 22 anos. Então, eu queria namorar para casar. O encontro de casais, procure aí o Aguinaldo ou um de nós, dê o seu nome. Se você não deu aí, sábado você vai lá para pagar. Se der o nome, não foi, tem que pagar do mesmo jeito, tá bom? Vamos, então, à continuidade da meditação. Nós estamos falando qual livro mesmo? Filipenses, alguns ainda lembram, né? E hoje, qual foi o capítulo que o pastor Caio pregou domingo passado e falou, acho que na quarta-feira também? Filipenses 2, 12 ao 18. Tem alguns que estão afiados aí, né? Que bom. Hoje eu não vou fazer o resumo, ou seja, de todas as pregações que já fizemos, vou fazer isso no final, a pregação final, e nós vamos depois transformar isso em estudo para grupos pequenos, grupos familiares, estudo na igreja, para os líderes, ok? E hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 19 até o final, até o 30. Filipenses 2, 19 até o 30. Muito bem, está aí projetado também. Falar em projetado, queridos, contribuam com os dízimos, ofertas. Nós, além de termos que comprar a data, o estacionamento, ou ali ou aqui, enfim, ainda não sabemos que Deus vai nos proporcionar, nós precisamos fazer uma modificação de um telão aqui, que hoje é o tal do LED, custa em torno de 40 a 50 mil reais. Por quê, pastor? Porque antigamente não tinha projetor, telão, hoje nós temos, era mimeógrafo, então as coisas vão evoluindo. Então nós temos que comprar um desse daqui, e o preço daqui é caro, então nós precisamos fazer um investimento do telão de LED, além de contribuirmos com oferta de missões. Então contribua, que nós estamos administrando, para que a gente... Eu estou falando isso, o conselho aprovar, tá? Que eu tenho que pedir isso no conselho, tá bom? É só ideia nossa. Se você não aprovar, eu venho aqui e deduro eles. Muito bem, vamos ler o texto bíblico. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Para frente. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honra sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a verdade, dê o nome que quiser à geração, conhecida como geração Z, mas a verdade é que estamos todos nós aqui, e muitos vivem um tempo que desejam mais cargos, status, mas poucos desejam realmente serviço, servir.
Após Paulo aqui, ele descreve no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, especificamente, o que Cristo fez, que ele veio ser servo. Ele deu um exemplo de humildade. E Paulo apresenta duas figuras, dois homens, duas pessoas comuns que viveram essa humildade com verdade, com autenticidade. E ele fala do seu filho na fé, Timóteo, e aí tem um nome bonito que vocês podem colocar nos filhos aí, né? Se colocaram no meu neto futuro, deserto. Epafrodito. Eu lendo e relendo, eu procurei, mas não achei ninguém que tivesse a coragem que o meu pensamento teve, de falar assim, que o mesmo Epafrodito era o Epáfras de Colossos. Porque Epáfras, Epafrodito, eu sei que os autores falam que não são os mesmos, mas na minha consciência, e eu digo assim, digo eu, e não Deus, como fala Paulo na Bíblia, veja, nós temos José, Zé. Por que não poderia? Eu sei que são igrejas diferentes e tal, mas de repente, Epáfras virou Epafrodito e foi lá para a primeira igreja da Europa, em Filipenses. Mas deixa isso para lá. Epafrodito e Timóteo, eles exemplificam, autenticam a humildade, a cristologia prática, a vida prática, né? Descrita em Filipenses 5:11, ganha carne, osso, exemplo na vida desses dois homens. Ou seja, você pode imitá-los. Eu e você, nós podemos imitar. Gordon Fee, né, Entendes o que lês, escreveu um livro, ele diz assim, esses dois realmente são exemplos de carne e osso que nós podemos imitar. E aí a gente poderia pensar, se as crianças estão anotando aí, não sei, o texto é Filipenses, anotaram, vamos colocar como tema, servos consagrados. Servos consagrados. E aí após o tema vem uma perguntinha, quais as qualidades dos servos ou de um servo consagrado? Qualidades de um servo consagrado, uma pessoa consagrada. Não busca cargo, não busca reconhecimento. O que ela busca? E Paulo dá aqui, é complicado às vezes nós fazermos sermões bibliográficos ou biográficos, porque a gente exalta a pessoa e esquece de quem deve ser exaltado. Mas Paulo vai dizer que é preciso honrar a homens como esse, honra a quem honra. Então, destacar a qualidade de pessoas não é simplesmente exaltá-las acima de Deus, mas glorificar a Deus pela vida dessas pessoas. E é isso que Paulo faz. Em primeiro lugar, servos consagrados, eles cuidam, em primeiro lugar, do que é de Cristo. Porque nós já ouvimos anteriormente, nas pregações, que nada é feito sem Deus. É Deus que realiza em você. É Deus quem age no meu coração, na minha mente e, consequentemente, nos meus atos. Porque o meu coração ele é transformado para agir. A minha palavra, ela é cuidada, ela é transformada, moldada pelo Espírito para eu responder. Nós respondemos, agimos, reagimos, porque nós somos transformados. Então, um servo consagrado, ele cuida não dos próprios benefícios, mas de Cristo, que é de Cristo. Timóteo, ele se demonstra fiel, confiável, submisso à vontade de Deus. Veja no versículo 19, Paulo fala assim, eu, porém, no Senhor Jesus. Aqui é uma demonstração de submissão. Eu vou mandar para vocês, Timóteo. Ele fala assim, eu espero em quem? No Senhor Jesus. Olha, amanhã, quando nós falamos assim, amanhã eu vou trabalhar, é o que Tiago também vai dizer, se Deus quiser. Então, servos consagrados, cuidam do que é de Cristo, submisso à vontade de Deus. Timóteo não agia, diz, Hernandes Dias Lopes fala assim, Timóteo não era um aventureiro, mas um servo. Timóteo não agia de forma independente, ele submetia a Paulo e ao Senhor. Por que Timóteo não foi? Porque ele esperou Paulo mandar. Paulo precisava dele. Muitas vezes no ministério, nós fazemos coisas porque nós achamos que é certo, não importa se há autoridade, se há quem manda, quem não manda, nós simplesmente queremos fazer, porque é a minha vontade, é o meu pensamento. Timóteo, ele demonstra essa submissão à vontade de Deus de forma altruísta e pastoral. Altruísmo é você fazer o serviço de Cristo pensando no próximo e não em você mesmo.
Ah, se eu fosse cantar só as músicas que eu gosto, era na adolescência. Satisfação, essa seria a mais animada. A alegria está no coração. Tinha até só a florzinha de Jesus. Agora tem esses outros, as músicas que as crianças ouvem, que a igreja hoje atual ouvem, que é diferente. E ser altruísta é pensar no próximo, e principalmente no trabalho de Cristo. Timóteo não buscava ministério, ele buscava pessoas, diz Gerald Hawthorne, é um nome bonito, gosto desse nome. Ele não buscava ministério, ele buscava pessoas. Veja o versículo 20, Paulo diz, a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo está dizendo o seguinte, eu não conheço ninguém, como Timóteo, que cuida do interesse de vocês. É uma pessoa que não cuida dos próprios interesses, mas cuida de vocês. Paulo está fazendo um elogio tremendo a Timóteo. Timóteo não sabe disso. Paulo está escrevendo aos Filipenses. E aí, nós perguntamos, né? O que nós buscamos? Timóteo, Paulo falava disso porque ele via em Timóteo um caráter aprovado. Aliás, o melhor, um caráter provado e aprovado. Lembram quando Paulo escreve ao próprio Timóteo, que ele deixou pastoreando, em 2 Timóteo, capítulo 1, 25, Paulo vai dizer que Timóteo foi na EBD junto com a avó, com a mãe, Eunice, e vó, Lloyd. 2 Timóteo 1, 25, ele vai dizer isso. Que você viu, aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. E mais, aí orientando em 2 Timóteo 3,15, ele fala que sabe as sagradas letras, que desde a infância sabe as sagradas letras. Desde menino, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por isso que eu disse hoje pela manhã na EBD. A EBD é fundamental. Porque na EBD nós conversamos, discutimos, aprendemos as sagradas letras. Desde quando? Desde a infância. É claro que alguns só começam a aprender as Bíblias, Sagradas Letras é a Bíblia, né? Já mais adulto, mas que bom que ainda começam. Servos consagrados cuidam de que é de Cristo. Eles submissão à vontade de Deus, altruísta, tem um caráter aprovado. Nós devemos ser, aqui, como Timóteo, avaliar as nossas motivações. Será que você busca apenas o sucesso pessoal ou o bem do povo de Deus? O verdadeiro servo cuida do que é de Cristo, mesmo sem visibilidade, mesmo sem reconhecido aqui na terra. Sirva com altruísmo, constância, submissão. Contam uma história, dizem que verídica, que havia uma senhora muito simples, que sempre sentava no último banco da igreja. Eu sei que alguns sentam lá por causa do ar-condicionado, por causa de costume, tem vários motivos. Mas aquela senhora sentava no último banco da igreja, ela não tinha nenhum cargo na igreja. E um dia, já bem idosa, Deus a chamou para a glória. E o pastor sentiu uma falta tremenda. Sentiu um peso. E ele foi visitar a família então mostrou, falou assim, pastor, o ministério da nossa vó era interceder pela vida do Senhor. Todas as orações, a primeira pessoa que ela citava o nome era do Senhor. Ela orava por sua vida. Ela não foi reconhecida por isso em vida. Quantos de nós, naquele dia, diz a Bíblia, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Não conheci vocês fizeram para se aparecer. Vocês não fizeram por mim, pelo meu reino. Vocês não buscaram o que era meu. Vocês não pensaram na coisa lá do alto. Vocês buscaram a própria vida, o próprio conforto de vocês. Quando tinha um culto, vocês não tinham nem a paixão de ir lá cantar para mim. Igreja. A igreja não salva, por isso que eu não vou. Tudo bem, a igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. Eu pedi para vocês se reunirem. Mas nem isso vocês fizeram. Vocês estão buscando o quê? Conforto pessoal. A obra de Cristo
não busca somente conforto pessoal. Falaremos disso daqui a pouco. Segundo lugar, em primeiro lugar, servos consagrados cuidam do que é de Cristo. O segundo, servos consagrados, eles têm um coração quebrantado, sensível. Ele não é turrão, durão, autoritário. Veja o versículo 26. E aí ele vai falar, ele para um pouquinho de falar de Timóteo, ele vai falar de Epafrodito. Visto que ele tinha saudade de todos vós. Para você ter saudade de alguém, você tem que gostar de alguém. Ou se uma pessoa que você não quer ver, você não vai ter saudade. Ele se angustiava, não pela própria enfermidade, mas pela tristeza dos irmãos. Ele não se preocupava com a enfermidade, porque ele ficou doente, o Epafrodito. Paulo também demonstra essa sensibilidade com o sofrimento dos outros. É por isso que ele não envia Timóteo, vai falar, vou enviar Epafrodito. Mesmo preso, Paulo se preocupa com o Epafrodito e com a angústia da igreja dos filipenses. William Hendricks fala assim, Paulo não vivia imerso em suas dores, mas atento às dores dos outros. Sensibilidade. E Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte, Paulo não envia super-homens, mas crentes sensíveis. Crentes comuns, pessoas comuns. Eu preguei isso uma vez com as mulheres que Jesus enviou para pregar aos discípulos. As mulheres que serviam Jesus, que acompanharam o ministério de Jesus, elas não foram ordenadas apóstolas, que não existe. Elas não tiveram cargos, mas foram as primeiras. Maria Madalena, a outra Maria. Vai lá e fala para os meus discípulos. Deus usa a pessoa comum, onde você vive, sem faculdade, sem instrução, talvez até um analfabeto que possa falar, que não consiga ler, mas fala do amor de Deus. O Espírito Santo usa. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Sensibilidade não é fraqueza. É sinal de maturidade espiritual. Ser uma pessoa com empatia pelos outros, cuidar dos que sofrem, é parte essencial da nossa vida. Levai as cargas um dos outros. Leve a sua própria e leve a carga um dos outros. Servos consagrados, eles buscam as coisas que é de Cristo. Eles têm um coração sensível, quebrantado. Já disse aqui uma vez, em 1990, eu vi uma frase, uma ilustração, na verdade, que é difícil esquecer. O nome do pastor era Josué, sou ruim de nome, mas eu lembro o nome dele, Josué, lá do Rio de Janeiro. Maranata era a igreja dele, nem presbiteriano era. Ele não sabe o que é bom, mas é um homem de Deus. Ele diz assim, quando uma pessoa realmente é cristã, ela tem um coração tão quebrantado, tão sensível, que se alguém pergunta para ela, onde fica a igreja, a Avenida Brasil? Ela responde chorando, é ali, ó. Só que ele fazia comicamente, muito bonito. Agora, é ali, ó, se vira. Acho que esse era o contraditório que ele queria falar. Deus muda o nosso coração, nossa sensibilidade. Deus transforma a nossa palavra irada. Nós temos que cuidar disso, querido, da nossa palavra. Eu sou descendente de italiano, diz que eu falo muito. Eu não aceito isso. Eu, numa reunião, deixo todo mundo falar. Falo muito pouco. Mas, pelo tom de voz, eu falava muito alto. Quando a Maressa nasceu com o Ian, eu já estava mais escolado. Por isso que ele é calminho. Com a Maressa, eu precisei ser educado, por reflexão, porque eu falava muito alto com ela. E ela começou igualzinho comigo. Aprendeu, bateu, levou. Aí eu percebi que ela estava falando brava comigo. Aí Eliane disse, você fala igual com ela. Eu olhei para Eliane e falei, não fala assim comigo. Falei, não. Mas eu mudei meu coração porque eu preciso ser um exemplo para os filhos. E quando eu errava, ou quando falava alto, eu chamei a Maressa e disse, filha, me perdoa. O pai vai procurar não gritar mais com você, mas não grite mais com o pai.
Eu reconheço o meu erro. Hoje ainda, de vez em quando, ela é brava, mas é uma manteiga, porque o coração foi sendo transformado. Tem uma sensibilidade, chora, qualquer coisa. Porque o nome dela é cabeça, fortaleza. E esse ensinamento na igreja, filha, nos grupos, seja a última a falar. É procurar essa característica de uma pessoa que é consagrada. Se eu não a moldasse, ela mandava em mim, mandava em todo mundo. Hoje, graças a Deus, uma mulher, uma profissional, não estou elogiando, tem os defeitos, mas isso deixa para lá. Nós temos que procurar transformação do coração de pessoas sensíveis, que cuidam até mesmo do falar, com o próximo. Nós machucamos as pessoas na igreja, não é porque nós somos maldosos no falar, é porque nós não cuidamos da sensibilidade das palavras. Você pode falar qualquer crítica a uma pessoa, desde que você saiba ter a sensibilidade para falar. Paulo era duro com as palavras. Chamava os coríntios, ele estava paulada. Jesus, raça de víboras. Mas creio que a palavra de Jesus era temperada com sal, com autoridade. Terceiro lugar, servos consagrados, eles estão sempre disponíveis para o serviço. Versículo 19 e 25. Tanto Timóteo, no versículo 19, quanto Epafrodito, no versículo 25, eles foram solícitos, pontos para servir. Russell Shedd, pastor batista, ele diz o seguinte: a vida cristã é um canal, não uma represa. O que isso quer dizer? Represa, a água fica parada, só serve aquele lugar. O canal, o rio, a água corre, serve a todos, não somente num lugar. Tanto Timóteo quanto Epafrodito, eles não colocaram barreiras ou exigências, simplesmente disseram a Paulo: ó, eis-me aqui. Timóteo para ficar e Epafrodito para ir. Epafrodito não foi chamado em destaque, diz um autor, alguém, não sei o nome, não sei quem disse isso, em um lugar eu anotei isso. Epafrodito não foi chamado em destaque, mas se destacou porque atendeu ao chamado. Somente aqui, nesse texto, e mais para frente em capítulo 4, é que aparece o nome, se ele não for o Epáfras, né? bem entendido. Se ele for o Epafrodito, que é o que tudo indica, somente aqui ele é destacado. E ele não foi chamado em destaque, não. Ele foi escolhido pela igreja de Filipos. A IPB é de Filipos. A IPB não, a IP, porque B é do Brasil. A igreja presbiteriana de Filipos, que tinha presbítero, para levar o sustento, porque aquela igreja ajudava Paulo desde o início. E ele se colocou à disposição para ir. Ele não recusou. Ele não esperou condições ideais para servir. A prontidão é mais valorizada por Deus do que o talento, sabia? Tem muitas pessoas que têm o talento, mas não estão prontas para servir. Vai deixar para servir depois que morrer. Amanhã, quando aposentar, eu não sei o quê. Seja útil onde você está. Com o que você tiver. Com o que ou por quem precisar. No lugar que precisar. E poderia colocar um outro ponto aqui, junto com a disponibilidade, a coragem. Servos consagrados, eles têm coragem para se colocar à disposição. Veja, Epafrodito chegou às portas da morte por causa de Cristo. Ele arrisca deliberadamente a vida. Gordon Fee fala o seguinte: o ministério não é lugar de conforto, mas de sacrifício. Inspirado por essa atitude de Epafrodito, surgiu no século III um grupo chamado Parabolani, que é o termo grego de arriscar deliberadamente a vida, que cuidava dos doentes mesmo em meio à epidemia. Veja, mas por que Epafrodito foi corajoso? Naquela época, devido aos vírus, a todas as doenças que existiam ali, era arriscado você viajar. Não tinha o avião da Gol, da TAM, era rapidinho. Nós recentemente passamos pela pandemia.
o Matias, para eu pegar, quando eu venho para a igreja ou saio para a rua, eu coloco máscara, para evitar o risco de contaminação. O Epafrodito falou assim, eu vou. E ele ficou doente, é chamado, de repente, a gripe, ou uma peste lá que tinha no início, uma Covid inicial, destacada na história. Esse era um problema, a enfermidade. Nós temos exemplo do jovem fundador da IPB, Simonton. Ele faleceu porque veio ao Brasil e morreu de febre amarela. O Brasil não é esse país desenvolvido que é hoje, com todas as medicações, vacinas. Achei alguém Simonton, faleceu jovem. Coragem. Coragem para ir preso, porque quem estava preso, Paulo sendo julgado, você é amigo de um bandido. Tinha que ter coragem para ficar do lado do Paulo. Eu estou sustentando, estou levando para Paulo. Ele está aqui, mas eu vou chegar diante da guarda e vou dizer, olha, eu sou cristão, eu estou trazendo mantimento para Paulo. Tanto é que Timóteo foi preso. Aonde está? Hebreus, algum lugar. Hebreus, eu anotei em algum lugar também, que fugiu da mente, acho que é 13, 23. Hebreus 13, 23. Se puder colocar aí, ele fala assim, sabei que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, se vier logo, vos verei. Até alguns falam que Paulo foi o escritor, alguns falam por causa desse versículo, que Timóteo era filho na fé de Paulo. Agora, a época que foi preso, não se menciona aqui. Talvez Tiago, um companheiro de Paulo, ou Apolo, que também é um dos indicados para escrever Hebreus, mas deixa isso para lá, agora a pregação é Filipenses. Coragem, servo, consagrados são corajosos, sirva mesmo quando custa caro. Esse negócio da igreja, esse trabalho da igreja vai custar caro. Cara, é caixão. Cara, é remédio. Não fuja das batalhas, queridos. Enfrente com fé. Tem problema, o grupo assim, eu vou fugir. Epafrodito não fugiu. Seja qual for o problema. E olha, diz o texto que ele ficou doente ao ponto de morrer. Talvez um Covid. E Deus falou assim, eu vou livrá-lo para não deixar vocês tristes. E Paulo diz, Deus fez isso para não deixar tristeza sobre tristeza. Deus é que é o dono da vida. Lembre-se, conforto não é critério de vocação. Coragem, sim. A doutrina da cruz que Paulo pregou antes da humildade se torna visível na vida de quem serve com coração, constância, disponibilidade, coragem. Cristo nos deu o modelo. Timóteo e Epafrodito o seguiram. E nós? O Evangelho, diz reverendo Augusto Nicodemos, o Evangelho é mais bem pregado quando é vivido. Timóteo e Epafrodito não foram apenas ouvidos, foram sentidos, foram vistos. O mundo precisa, na verdade, menos de celebridades, de mitos e mais de servos. Pessoas, às vezes, anônimas, que servem. O mínimo trabalho que você faz no reino, Deus tem anotado. Deus está procurando por exemplos vivos de um serviço cristão autêntico. E a pergunta que nós devemos responder, estamos dispostos? Você está disposto? Ou conforto, a fuga é melhor? A desculpa. Que Deus nos ajude a responder como Timóteo e Epafrodito, servos consagrados. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós
cantamos que o Senhor é o Rei do nosso coração. Nós cantamos que colocamos a nossa vida à sua disposição, que ansiamos por sua presença, assim como a corça suspira por águas. Mas quando chamados para o teu reino, para contribuir com a nossa vida, até mesmo na vida material, as finanças, nós colocamos em primeiro lugar as nossas necessidades. Nós consagramos apenas o tempo que sobra. E tem sobrado tão pouco. Pai, que nessa noite haja uma reflexão. Um exemplo de homens que ousaram perder a liberdade, a vida, para se colocar à disposição do teu serviço. Que tenhamos essa coragem, essa ousadia, essa sensibilidade, que estamos no teu reino, na igreja do Senhor, para te servir e para servir o próximo. Não como dominadores, como donos da verdade, como celebridades, mas como servos humildes, como foi o exemplo do teu Filho Jesus. E também como vimos esses dois homens do Senhor, relatado e mencionado na tua palavra. O apóstolo Paulo diz, Senhor, que é preciso honrar, a sua palavra diz que é preciso honrar homens como Epafrodito. Que tenhamos também esse legado que fazemos para o Senhor, que se toda honra e que toda glória nós possamos dedicar ao Senhor. Dê-nos uma semana de reflexão na tua presença. Que a vida é viver Cristo, é buscar as coisas lá do alto. E o Senhor, se buscarmos o teu reino, irá acrescentar tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a sua promessa. Essa tem sido, na verdade, não só a promessa, mas a ação do Senhor nas nossas vidas. É por isso que nós te louvamos e rendemos graça em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouso sobre vós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre.